Já ouvi dizer que quem não tem motivos para ser feliz procura causas que podem estar no cigarro, na bebida ou em muitos outros caminhos que levam ao nada. Fizemos este CD na intenção de levar uma mensagem para os que têm razão para chorar, possam ter motivos para sorrir. Que esse humor inserido nessas faixas possam servir de adubo para nós humanos que somos árvores geradas do pó para onde voltaremos. Pois a própria palavra Adão, o homem primitivo, vem de Adamar, que significa pó. Que não sejamos somente pó, mas também árvores que geram flores e frutos, cuja avaliação do sabor é feita por quem saboreia e não por quem gera. Se nós, os poetas, disséssemos que somos bons, grandes, geniais, nada disso teria sentido. Essas frases não passariam de cabotinismo. Maus ou bons, grandes ou medíocres, essas dimensões são calculadas pela ótica sábia e prudente dos que nos ouvem, nos leem, nos vaiam, nos aplaudem, nos lembram ou nos esquecem. Peço a Deus apenas que esse humor sem palavrão e sem apelação possa chegar a algumas pessoas, levando otimismo, principalmente às crianças, por quem tenho admiração, carinho e um profundo respeito. Vai esse CD de humor semear em algum canto prazer onde existe dor, um sorriso onde houver pranto. O poeta Zé de Cazuza, da fazenda São Francisco da Prata, na Paraíba, grande poeta de memória privilegiada, conta que um fazendeiro do Pajeú, no Pernambuco, estava com problemas de audição, isso no começo do século passado, e só havia otorrinolaringologista, nome comprido, hoje chamam só otorrino, em Campina Grande, esse pessoal que trata de ouvido e garganta. Não havia ônibus fazendo a linha e teve que fretar um caminhão e viajou bem 60 léguas para consultar-se. Ao adentrar o consultório do médico, paga a receita e diz: boa tarde. O médico fala bem baixinho, já bem acabadinho, bem velhinho. Aí pergunta ao sertanejo: qual é seu problema? Ele disse: eu estou perdendo a audição, estou ficando surdo, estou com um problema no ouvido esquerdo. Aí o médico diz: fale mais alto que eu sou moco. Aí o sertanejo diz: perdi a viagem. Eu tenho um vizinho que nos finais de semana tem o costume de tomar umas pingas a mais em casa. E quando está bebendo, tem a mania de botar música numa altura insuportável. Outro dia, eu de ressaca das noitadas de cantoria, acordei com ele colocando Nelson Gonçalves numa altura dessas de quebrar a telha. Ele até meu camarada, eu resolvi ir até lá. Cheguei, ele me recebeu muito bem e eu falei: fulano, eu também gosto de Nelson, mas é baixinho. Ele foi e colocou Nelson Nedes. História de humor em versos. São algumas histórias que acho interessantes e transformo em versos para pessoas que têm raciocínio a jato. Ouçam esta. Margarete era senhora de seu João esmorecido, deixou a casa, o marido e com um poeta foi embora. Começou a sofrer lá fora e escreveu um bilhetinho: venha me buscar, Joãozinho. Perdoe as coisas que eu fiz, eu não posso ser feliz sem receber seu carinho. João fez aquela viagem e trouxe a sua paixão. Mas um vizinho de João perguntou por sacanagem: João, você teve coragem de buscar a Margarete? Achando que era confete, João respondeu para o vizinho: pois é, e eu fui sozinho, não levei um canivete.
Nos anos 50, o Sega Aderaldo foi ao Rio de Janeiro, que nessa época era a capital do Brasil. Acordou bem cedo com um barulho diferente, uma espécie de música que esses carros de entrega de leite pasteurizado sempre usam no Rio e em São Paulo. Ele perguntou: que barulho é esse? Disseram: é o caminhão do leite. No outro dia, ele cantando na Rádio Tupi fez esse verso, dizendo: pelejo não me acostumo na capital da nação. Tudo aqui é diferente das coisas do meu sertão. Lá tiram leite na vaca, aqui é num caminhão. Eu saí do sítio em que me criei e fui passar uma temporada na cidade de Iguatu, onde fazia um programa de rádio, onde comecei a cantar. Ao voltar à minha terra, um conterrâneo meu chegou e disse: eu ouvo o seu programa todo dia. Eu, em tom de brincadeira, aí disse assim: fulano, ovo é de galinha. Ele disse: como é? Eu digo: osso. Ele disse: é de galinha também. Mocinha de Passira, a maior repentista que eu conheço, cantando ao som da viola, capaz de se medir com os maiores cantadores do Brasil, namorou com um rapaz que no começo do namoro era um entusiasmo danado, depois foi esfriando, de forma tal que ela fez esse repente lhe interrogando: você anda meio estranho, toda noite se perfuma, não me abraça, não me beija, não quer mais coisa nenhuma. Se não me quer, abra o jogo. Se virou viado, assuma. O meu avô conta que no século passado houve uma seca em 1932 que quase acaba com tudo no Nordeste. No começo do ano saiu a cantar repente um garoto. Chegando na cidade, quando estava a cantar, um senhor pediu que ele fizesse uns versos falando da seca de 32. E o garoto fez essa estrofe dizendo: a seca de 32 achei muito perigosa. Escapei porque meu pai vendeu a vaca amorosa, que era a vaca mais bonita do patrão Dr. Feitosa. Por uma coincidência desagradável, o senhor que fez o pedido para o garoto cantar era o próprio Dr. Feitosa, que durante a seca não visitou a fazenda. Espantado, perguntou ao garoto: você é filho de quem, meu filho? O menino disse que era filho de tal, e viu que o menino era filho do vaqueiro e pensou consigo: o vaqueiro acabou com o meu gado. Aí disse: daqui a 8 dias dá para você voltar e fazer esse verso? Me disse: dá. O garoto volta, conta a história ao pai, disse: realmente, o nosso patrão, o doutor Feitosa, você nos botou para fora dessa forma, meu filho. Disse: bom, já que ele vai nos expulsar, meu pai, eu vou fazer os versos, pelo menos. Ele disse que me pagava, a gente pega o dinheiro da viagem. Tá sem cura, vá. Aí o doutor havia chamado autoridades, dizendo: vem um garoto aqui cantar para nós, e tudo quanto ele disser é verdade, eu quero que vocês sirvam de testemunha. Aí o garoto chegou, o doutor disse: meu filho, ainda se lembra daquele verso? Se lembra? Disse: cante. Aí o garoto disse: não, pague logo. Aí o doutor pagou e o menino começa dizendo: a seca de 32 achei muito perigosa. Escapei porque meu pai vendeu a vaca amorosa e minha mãe ficou buchuda do patrão Dr. Feitosa. Da minha terra, um poeta boiador, que infelizmente eu esqueço o nome, vinha de uma vaquejada no sítio Vaca Morta e, ao entrar em Cedro, resolveu ir até o cabaré. Nesse tempo, as mulheres perdidas eram as mais procuradas. Lá chegando, ele encontrou uma mulher que estava gestante. É bom lembrar que a cidade de Cedro, há pouco tempo, havia sofrido uma enorme inundação, quando o açude da Assunção de seu Chico Ferreira arrombou e quase arrasa a cidade. Então o poeta, quando encontra essa mulher, disse o seguinte: valei-me Nossa Senhora, o mundo vai se acabar. Chiquita vai ter um filho sem precisar se casar. Foi a água da enchente que ela bebeu sem coar. Zusa Lemos era um senhor da Vila Mangabeira, do município de Lava, muito conhecido, estimado e sempre muito bem-humorado. Ele, casado havia pouco tempo, e tinha uma empregada muito bonita. Certa feita, a senhora dele foi chegando e ele estava alisando o braço da empregada. A esposa disse: o que é isso, Zusa? Ele disse para a empregada: pode tomar banho, sem medo, você não tem febre não, minha filha.
Antigamente se usava muito a cantoria de elogio, era a maneira mais fácil dos repentistas adquirirem a sobrevivência. Cantava-se, portanto, elogiando as pessoas presentes. O maior mestre nesse assunto foi o cantador Manuel Galdino Bandeira, nascido em Santa Gertrudes, no município de Patos, e morou por muitos anos no município de São José de Piranhas, na Paraíba. Depois falaremos sobre esse grande poeta Manuel Galdino. Por enquanto, lembrei-me de Lorival Batista, que fazia esse tipo de cantoria elogiando quando chegou um tenente na referida cantoria. Lorival, no embalo, do repente, começa enaltecendo o tenente, dizendo: desejo mais um galão no ombro desse tenente. Tenente disse: eu não gosto de cantoria, não. Ele disse: mas o galão que eu desejo é de um jeito diferente, é um pau com duas latas, uma atrás, outra na frente. Eu nasci e me criei no sítio Malhada de Areia, no município do Cedro, no Ceará. Uma das conversas que mais eu ouvia na minha infância era o quanto São Paulo era longe. Ia muita gente da minha vizinhança para São Paulo, inclusive meus tios maternos, que de lá mandavam dinheiro para meus avós, colocavam em carta e o pessoal do correio daquela época passava a mão nesse dinheiro que nunca chegava. Pois bem, o grande repentista Lorival Batista perguntou a Bill doido: Bill, uma pessoa indo a pé para São Paulo gasta o quê? Bill deu a resposta que eu transformei numa estrofe. Bill, eu pergunto a você, diz Louro de São José, se for para São Paulo a pé, a pessoa gasta o quê? Bill pensou por um segundo. São Paulo é no fim do mundo. Só vai quem não quer conselho. E a pé é impossível. Deu essa resposta incrível e disse: até o joelho. Essa estrofe também é nossa. Doutor de cara fechada, sem conhecer o caminho, pergunta para um garotinho, descalço, roupa rasgada: me responda se essa estrada é a que vai para Oroz. Raciocínio veloz, diz a criança ao doutor: não sei não, mas se ela for, vai fazer falta para nós. Essa estrofe que fiz de uma história verdadeira aconteceu no Centro de Tradições Nordestinas em São Paulo. Um amigo nosso chamado Zequinha só gosta de cantoria de poetas renomados. Ele estava bebendo quando um poeta não muito famoso pediu uma dose, e aqui está a resposta também em verso que nós fizemos. Falta de sorte completa de um humilde poetinha que chega e diz ao Zequinha: pague uma para o poeta. Faz o pedido e se aquieta querendo tomar um trago. Zequinha faz um estrago pela resposta que puxa. Responde em cima da bucha: mostre o poeta que eu pago. O senhor Vieira de Vaze Alegre, no Ceará, tinha um cavalo muito manso. Ele desmontava do mesmo e nem amarrava. O cavalo ficava parado e às vezes lhe acompanhava. Aí vem a história que também fiz em versos. Vieira fez uma carta para a sua filha amada, entra no correio e deixa seu cavalo na calçada. Comprou sem falha e sem top o selo para o envelope, lá no balcão se encostou. Com muita calma e com zelo, estava colocando o selo quando seu cavalo entrou. Ao ver entrar no correio o cavalo do Vieira, Dona Iracema, atendente, gritava dessa maneira: seu cavalo com arreio está entrando no correio. Ele, despreocupado, disse para Dona Iracema: deixa entrar, não tem problema, meu cavalo está selado. Há muitos anos, havia no município de Lavras da Mangabeira, no Ceará, um fazendeiro com um patrimônio razoável. Era pai de uma filha única que não era muito dotada de beleza. Um sujeito esperto casou com essa moça e toda a vizinhança dizia que ele casou por interesse, o famoso golpe do baú. O velho era viúvo
e eles, genro e filha, ficaram morando com ele. Uma noite o velho passou mal na fazenda, era tempo de inverno, rio cheio, não passava carro para lugar nenhum. O velho começou a dar passamento, como se diz no interior. Quando ele perdia os sentidos, o genro colocava a vela na mão. Quando ele ia melhorando, ele tirava a vela. Nesse vai e vem, teve uma hora que o velho despertou e viu o genro colocando a vela na mão dele. Aí disse: vexadinho, né? Temos aqui ainda uma resposta de Bill Doido, que eu transformei em verso. Para um sítio da vizinhança, o meu pai tinha saído, e eu fui saber de Bill Doido para onde o meu pai tinha ido. A minha pergunta sai: sabe dizer se meu pai foi para o posto do boi? De Bill Doido eu escutei. Dizer que ele foi eu sei, só não sei se ele foi. Na nossa vizinhança tem um casal que vive numa eterna desarmonia. Antes de casar, um rapaz era viciado em bebidas e prometeu à moça, jurou até que não bebia nunca mais. Ela acreditou. Ele passou uns 6 meses sem beber e uma noite chegou bem tarde, bêbado. Ela conheceu pela fala que ele não estava normal e resolveu não abrir a porta. E ele, aos gritos: abra a porta, abra a porta. E ela: não abra. Seu cachaceiro, seu safado, tal e tal. Dizem que mulher gosta muito de flor e ele disse: eu trouxe uma flor para a mulher mais bonita do mundo. Aí ela abriu a porta e disse: cadê a flor? Aí ele disse: cadê a mulher mais bonita do mundo? A situação piorou e ela disse: seu safado, você jurou que não bebia nunca mais, você está bebendo porque você não me ama. Amo, não amo, amo, não amo, aquela teima toda. Aí ele terminou dizendo: eu lhe amo muito mais do que Roberto Carlos amava Maria Rita. Aí ela disse: pois jure. Aí o bêbado disse: pois morra. Essa é do poeta Tarsílio Batista. Um doido de Maturéia mexia numa latinha, merda fresca de galinha na calçada da Assembleia. O que é que estás fazendo nessa latinha mexendo? Pergunta um parlamentar. Um vereador safado, só não faça um deputado porque a merda não dá. Um sertanejo vendeu uma espingarda a um seu compadre e com poucos dias o compadre veio se queixar dizendo: compadre, você me vendeu aquela espingarda dizendo que era boa? Ele disse: é. O compadre disse: por que é que quando eu atiro nos preais eles saem tudo gritando? Aí o outro disse: é porque aquilo dói que só a peste, compadre. Um ouvinte de cantoria pediu a Pito do Monteiro que cantasse um mote dizendo: no topo da cruz de Cristo vi a caveira de Adão. O enorme repentista, vendo que o tema não tinha lógica, mesmo assim fez o pedido, dizendo: vou atender um pedido de alguém que não sabe ler, que antes de Cristo nascer Adão já tinha morrido. Vou cantar, mas é perdido, vai servir de mangação. No final da profissão, vi o que não tinha visto. No topo da cruz de Cristo, viram a caveira de Adão. Dizia o poeta Jó Patriota que um bêbado entrou num consultório, pagou a consulta e quando disse boa tarde, o médico aborrecido disse: eu não receito bêbado. Ele respondeu: quando o senhor melhorar eu volto. O cantador Luiz Antônio é conhecido pelas respostas cheias de humor. Ele estava num ponto de ônibus, de paletó e gravata. Os cantadores usavam muito esse traje antigamente. Pois bem, aí chega uma senhora e diz: meu senhor, paga a minha passagem. Ele respondeu: não tenho dinheiro não, senhora. Ela olhou para ele e disse: senhor, com uma roupa dessa? Aí ele disse: você quer que eu venda minha roupa para comprar sua passagem, dona? O famoso poeta cantador, professor Dimas Batista,
o mais perfeito dos cantadores que eu ouvi, a maior cultura da viola, cantava com um determinado parceiro, quando mesmo pronunciou a palavra Setúbal. Dimas repreendeu, dizendo que a palavra era Setúbal. O outro continuou chamando Setúbal. Foi quando ele construiu essa estrofe dizendo: você chama Setúbal porque não aprendeu bem, porém eu chamo Setúbal, como lá no livro tem, não que eu queira me importar com Setúbal de ninguém. Luiz Antônio, que mora em Mossoró, foi assistir a um bingo. Quando foi chegando em casa, o sol quente, ele com fome, uma vizinha pergunta: seu Antônio, ô seu Luiz, o senhor tirou o quê? Ele disse: o dia para ser besta. Há alguns anos, o famoso político Ulisses Guimarães ia num helicóptero quando o mesmo caiu no mar. Os corpos dos outros passageiros foram encontrados e o dele não. E o Jornal Nacional toda noite dava notícia do desastre e o Brasil ansioso para saber se o corpo de Ulisses tinha sido encontrado. Um amigo do Luiz Antônio saiu para comprar cigarro na hora do jornal e ao voltar perguntou a Luiz: e o corpo de Ulisses, nada? Ele disse: só se não souber, porque onde ele caiu tem muita água. O poeta Zé Limeira, que de fato existiu, só não cantou aquelas pornografias que colocaram num livro. Não quero aqui polemizar, mas essa é a verdade. Lorival Batista, que o conheceu e o ouviu muitas vezes, disse que ele de vez em quando dizia alguma coisa sem muita lógica, como qualquer cantador que canta de improviso pode dizer. Aqueles palavrões que se deduz serem dele é uma pura invencionice. Mas dizem que ele começou uma cestilha dizendo: tem 6 coisas nesse mundo que ninguém deve fazer. Daí para frente só tem 4 linhas, e ele vendo que não dava para caber essas 6 coisas, diz o seguinte: as 3 primeiras não digo, porque não quero dizer, e as outras 3 eu não falo, que é para ninguém aprender. Até hoje ninguém sabe. O cantador Louro Branco ia dirigindo um Fusca, com ele ia Sebastião da Silva, Valdir Tella e outro. Louro, ressacado de uma noite de cantoria, cochilou, dormiu, e o carro saiu da estrada e virou. Por felicidade não houve óbitos, saíram todos feridos e foram ao hospital da cidade mais próxima. Ao entrar no hospital, o médico quis saber o que aconteceu, e eles disseram: foi o carro que virou. O médico perguntou: quem vinha dirigindo esse carro? Louro Branco respondeu: ninguém. O médico disse: ninguém? Como é isso? Louro disse: sim, porque quem vinha pegado na direção era eu, mas estava dormindo. Louro Branco entrou num ônibus superlotado, ele com a viola, aquele aperto danado, e a viola bateu um pouco numa senhora, que, aborrecida, disse: cuidado, cantador, se afaste mais, que isso aqui está um inferno. Louro falou: e é porque a senhora vai sentada. Ela disse: vou porque comprei a cadeira. Aí ele disse: quanto mais tivesse comprado o ônibus, dona. Ainda de Louro Branco, que além de um grande repentista, é também um grande humorista, ele cantava com um parceiro falando de mulher ciumenta. Aí Louro Branco fez essa estrofe dizendo: minha mulher lá em casa ontem inventou 9 brigas, foi remexer numas caixas amarradas com as ligas, deu num ninho de retratos de 36 raparigas. Solicitaram ao poeta Lorival Batista que ele dissesse quais as 3 coisas que ele considerava, vamos dizer, difíceis de lidar. Ele respondeu assim: pediu-me um sábio profundo para eu responder de uma vez e dizer quais são as 3 coisas piores do mundo. Lhe respondi num segundo: doido, mulher e ladrão. Dei mais a explicação: doido não tem paciência, ladrão não tem consciência, mulher não tem coração. Por certo, o poeta fez isso brincando. Ele sabe o quanto a mulher é valiosa. Inclusive, ele era casado, e muito bem casado, com a dona Helena Marinho,
uma princesa no tratamento e uma santa na maneira de se comportar. Lembrando da Dona Helena, o poeta Zé Catota cantava um rojão desafiado com o Lourival Batista e terminou uma estrofe dizendo: depois que você morrer, vou me casar com Helena. Lourival responde: ô coisa pra fazer pena se isso acontecer no mundo. Perder um homem tão bom, se casar com um vagabundo, ser tão feliz com o primeiro e se desgraçar com o segundo. Um vaqueiro do miolo do sertão tinha como maior sonho de vida conhecer o mar, até que um dia o patrão dele permitiu e ele foi conhecer o mar. Ao chegar viu o mar e muita gente tomando banho. O vaqueiro resolveu também tomar banho, sem saber que o mar tem ondas valentes. Ele foi entrando e uma onda pesada apareceu e foi lhe arrastando. Ele estava se afogando quando apareceu um salva-vida com uma boia e jogou a boia dizendo: a boia, a boia. Aí o vaqueiro começou: eu tô morrendo afogado. Dois repentistas cantavam um desafio de Mourão, quando um começa uma frase meio sem sentido dizendo: eu nessa vida teteia nunca temia castigo. O outro cantador, para desconcertá-lo, diz: e essa palavra teteia, diga o que é, meu amigo. Ele ficou batendo na viola sem saber responder. Lourival Batista, que estava bem próximo, salvou a situação dizendo: eu vou defender o réu, é a mulher do tetel. Ele não diz, mas eu digo. Agora há pouco tempo inventaram nos Estados Unidos uma máquina de pegar ladrão. Botaram a máquina para funcionar, dura 2 minutos em Nova York, e ela pegou 2.000 ladrões. Levaram a máquina para a França, em 3 minutos ela pegou 3.000 ladrões. Trouxeram a máquina para o Brasil e num minuto os ladrões pegaram a máquina. O Cego Aderaldo cearense do Crato, radicado por muito tempo em Quixadá e Fortaleza, foi com certeza a mais bela voz que o Brasil ouviu ao som da viola. Tive a felicidade de ouvir sua voz cantando uma canção de sua autoria chamada As Três Lágrimas. Ouvi numa fita cassete que deve ter sido gravada nos anos 50, sem recursos técnicos de hoje. Era um tenor de primeira qualidade, realmente, o Cego. Sem nada de ver a Pavarotti, Caruso e tantos outros. Pois bem, o Cego cantava com Rogaciano Leite, que eu considero um gênio também nascido no Pajeú. O Cego disse com Rogaciano: andei procurando um besta que fosse um besta capaz. Não encontrando outro besta, encontrei esse rapaz que não serve para ser besta porque é besta demais. O Cego Aderaldo tinha um coração dado por Deus. Mesmo sendo cego, criou mais de 30 crianças pobres. Seriam hoje esses meninos de rua. Inclusive, algum desses garotos viajavam com eles por todo o Brasil. O Cego nunca quis casar-se. E quando cantava com Rogaciano Leite, esse faz uma interrogação dizendo: você cria tantas crianças, por que não se casa? O Cego disse o seguinte: eu já pensei em casar, falo a verdade, não nego. Mas, com minha experiência, batata quente eu não pego. Quem tem vista leva chifre, quanto mais eu que sou cego. Até na miséria o humor se faz presente. Um garoto chegou numa casa e pediu uma esmola. A dona disse: tem não. O garoto disse: arranje, nem que seja uma sobra de comida. A mulher disse: tem não, meu filho. O garoto falou: a senhora não dá para arranjar uma roupa velha do seu esposo, que ele não use mais, para eu levar para meu pai? A mulher falou: tem não. O garoto ainda insistiu: e uma blusa velha que a senhora não usa, para eu levar para minha mãe? Não dá para a senhora arrumar? A mulher disse: tem não, meu filho. E um resto de sopa, ou qualquer um pedaço de pão? Ela disse: não tem. Uma chinela velha, dona, que a senhora não usa? Tem não. O garoto foi saindo e voltou um pouquinho e disse: dona,
Ela já aborrecida disse: o que é, menino? Ele disse: vamos pedir esmola mais eu? Pinto do Monteiro, o maior repentista que já pisou no nosso planeta, cantava com Heleno, seu irmão, outra sumidade do repente. Heleno começa um mourão dizendo uma frase que de começo parece meio estranha, quando ele diz o seguinte: eu sou maior do que Deus eu sou. É quando Pinto, seu irmão, reclama dizendo: se você nunca se engana, mas agora se enganou. Ele magistralmente se sai dizendo: eu não estou enganado, eu sou maior no pecado, porque Deus nunca pecou. Conta Rolando Boldrin, ator e apresentador de programa de televisão, que fizeram uma pesquisa com os velhos da sua região para saber como é possível ter uma velhice saudável. Chamaram o primeiro e perguntaram: o que o senhor faz para viver com saúde? Aí ele disse: eu não como carne vermelha, não ingiro bebida alcoólica, durmo cedo, da noite, faço caminhada todo dia. Tem quantos anos? Ele disse: 95. Muito bem. Convidaram o segundo velho, que disse que não fumava, não bebia. Quase a mesma história, né? Disse tudo o que o primeiro falou. Quantos anos o senhor tem? Ele disse: 96. Muito bem. Convidaram o terceiro velhinho, magrinho, acabadinho. Fizeram as mesmas perguntas e ele disse: eu fumo 3 carteiras de cigarro por dia, eu bebo toda hora, como carne vermelha, passo a noite farrando, chega a hora que quero. Contou todo tipo de bagaceira. Quem estava assistindo bateu palmas, aplaudiu, que o povo também gosta de mantê-lo. E aí perguntaram: quantos anos o senhor tem? Ele disse: 35. Um psiquiatra que cuidava de uns doidos foi conversar com alguns deles para ver quem já tinha alcançado alguma melhora. Perguntou ao primeiro: quem é você? Ele disse: eu sou Beethoven, o maior músico do mundo. Perguntou o segundo: e você? Ele disse: eu sou Ronaldinho Gaúcho, melhor jogador de futebol da terra. E ao terceiro: e você quem é? Disse: eu sou São Pedro. O médico, já sem paciência, perguntou: quem disse que você é São Pedro? Ele disse: foi Deus. O outro doido que estava perto dele disse: eu mesmo não. Um sujeito estava na beira do mar. Quando um gênio saiu de uma garrafa, ele assustou-se e perguntou: você é um gênio? Disse: sou, e estou apressado. Faça 2 pedidos que eu quero atendê-lo. O camarada puxou o mapa mundo e colocou o dedo em cima do Oriente Médio. Israel, Palestina, aquele mundo que vive pegando fogo com bomba, com tiro, com tanta morte. Aí disse: mande paz para esses países. O gênio disse: você é doido, meu amigo, isso aí não tem jeito não. Antes de Cristo vir à Terra, esse povo já vivia brigando. Eles gostam mesmo de viver se matando. Faça outro pedido, que isso aí é impossível. O cidadão disse: pois faça a minha mulher ficar bonita. O gênio falou: cadê a sua mulher? Ele chamou: vem cá, fulana. Quando a mulher apareceu, o gênio disse: deixa eu dar uma olhadinha no mapa de novo. O poeta Moacir Laurentino disse que estava ouvindo 2 repentistas quando o assunto era o dia a dia de cada um, o ganho, essa coisa. Quando um termina um verso dizendo: de você e seu colega, como tem sido a jornada? O poeta não era muito letrado e respondeu, pegando na deixa: ontem não ganhamos nada, escapemos não sei como. Assim mesmo ainda cantemos para não perder o costume, nós fumo e voltemos liso do mesmo jeito que fumo. E por falar em letrado, lembrei-me do velho Pinto do Monteiro, que estava sendo entrevistado por uns jornalistas que começaram dizendo: aqui estamos com o senhor Severino da Silva Pinto, o famoso Pinto do Monteiro, o maior repentista do mundo, homem semi-analfabeto. Aí ele disse: pode botar analfabeto, semi-analfabeto são vocês.
O poeta Pinto do Monteiro sempre teve respostas sucintas e interessantes. Ele e os irmãos Batista estavam em São Paulo e foram fazer uma visita ao senhor Adhemar de Barros, naquela época governador de São Paulo, e que já conhecia Pinto e os Batista. Quando eles adentraram o palácio do governo, Adhemar de Barros pergunta, só para ver a resposta: "Que é que andam fazendo esses bandidos?" Pinto respondeu: "Visitando o chefe." O cantador João Furiba sempre gostou muito de namorar. É do tipo que chamam no sertão o velho enxerido. Nós íamos de ônibus do Juazeiro do Norte até Alagoas. Em Salgueiro, subiu uma jovem muito bonita e sentou-se junto à cadeira do Furiba. Ele danou pá de queixo, como se diz, e ela permaneceu todo o tempo calada. Ele insistiu, mas não teve nenhum jeito. Eu vi toda a cena e não falei nada. Na frente a moça desceu, o ônibus seguiu, e quando parou para o jantar dos passageiros, eu disse: "Furiba, você tem muita sorte. Como é que você, com essa idade, conseguiu namorar com uma moça tão nova e bonita como aquela que vinha no ônibus?" Ele respondeu: "E o namoro só não foi melhor porque ela só tinha imagem, não tinha som." Meu avô paterno, Manuel Amâncio Pereira, tinha também respostas para algumas perguntas que a gente admirava. Ele já tinha mais de 90 anos e uma pessoa perguntou: "Seu Manuel, qual é a sua idade?" Ao que ele respondeu: 94 anos. A pessoa, para ser agradável, falou: "Não tem quem diga." Ele disse: "Eu não estou dizendo." Bill Doido, que eu já falei, que eu conheci em São José do Egito, terra de muitos doidos, poetas e gênios. Pois bem, Bill era uma figura bem diferente. Passava 6 meses com saúde e 6 meses sem lucidez. Num período em que ele estava louco, era tempo de verão, e ele estava em cima da ponte do rio Pajeú, olhando para o rio seco. Um gaiato que vinha em cima de um caminhão de feira, quando emparelhou com ele, olhando para o rio, gritou: "Bill, não pula!" Ele, que não estava com o juízo perfeito, pulou de cima da ponte e quebrou uma perna. Um seu amigo foi visitá-lo e, ao chegar no hospital, perguntou: "Bill, gostou do pulo?" Ele disse: "Só da saída." Havia uma sentinela e um bêbado entrou, mesmo sem conhecer ninguém da casa, e ficou observando. Era uma velhinha morta, bem serena. O bêbado sentou perto e ficou naquele soluço de quem bebe muito, e via que cada pessoa que chegava dizia: "Morreu como um passarinho." Até que em dado momento chega uma pessoa de fora e só estava o bêbado perto da velhinha morta. Aí a pessoa pergunta: "Ela morreu de quê?" O bêbado respondeu: "Pelo que estão dizendo, eu acho que foi de uma pedrada de baladeira." O cantador Zé Feitosa estava com uma rouquidão danada. Cantava com João Furiba quando este finaliza estimulando, dizendo: "Tenha paciência e fé que a sua voz vai voltar." Ele responde: "Sei que só vou melhorar dessa rouquice do diabo se tomar chá de velame, de quina-quina e quiabo, ou engolir uma gata e mandar puxar pelo rabo." Eu cantava com Moacir Laurentino quando pediram um assunto sobre velhice, e eu, que já passei dos 60, sei o que acontece com quem é velho, fiz essa cestilha: "Velho tem esquecimento que de vergonha lhe mata, anda de braguilha aberta, uma coisa muito chata, ou coloca o cinturão por fora de uma riata." O poeta Dimas Batista era de uma inspiração tal que era o único cantador que tinha a capacidade de cantar um desafio de forma clássica, sem palavrão, sem apelação. Eis porque eu considero o mais perfeito cantador que eu conheci. Dimas cantava um desafio em cestilha com Otacílio Batista, seu irmão de sangue e parceiro de viola. No auge da peleja, Otacílio disse que Dimas era um cachorro. Quando Dimas, com seu ar professoral, repreende o irmão dizendo: "Por isso é que teu irmão, quando canta, te reclama. És folha do mesmo galho, és fruto da mesma rama.
quem chama um irmão cachorro? Vendo a mãe, como é que chama? O cantador Raimundo Simplício, cearense de Cascavel, fazia uma cantoria num bar, num dia de feira em Chorozinho, também no Ceará. A cantoria estava quase sem plateia e sem renda para o poeta. Quando chega um fã de cantoria que sempre costumava pagar, chega e diz: poeta, eu vou resolver um negócio e volto já já para ouvi-lo. Ele continuou cantando e ansioso pela volta do amigo. Quando vai começando um verso, uma pessoa tocou seu ombro, ele sem ver quem era e pensando que fosse o amigo que tinha voltado, disse: sinto que um anjo de Deus chegou aqui por detrás. Quando olhou, viu que era um bêbado, aí emendou: valei-me Nossa Senhora, já prestou, não presta mais, estava esperando Jesus e me chegou o Satanás. Ainda de Raimundo Simplício, que cantava numa calçada e uma senhora muito idosa, sempre ficando em frente, escorada numa vara e assistindo à cantoria, o parceiro de Raimundo faz alusão à senhora, finalizando com a frase: tem os cabelos pintados pela tinta da saudade. Raimundo Simplício, pegando na deixa, construiu essa cestilha, dizendo: essa velha é da idade do deserto do Saara. Quando Deus fez esse mundo, quando Adão botou a cara, ela já estava no mundo arrastando aquela vara. Eu cantava com Oliveira de Panelas na ABB do Rio de Janeiro, no dia em que o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos estava também no Rio. Durante o dia nós lemos no jornal O Globo que o presidente trouxe tudo na bagagem: cama, lençol, água mineral, comida, refrigerante, papel higiênico e tudo, enfim, como se tivesse nojo de tudo quanto é nosso. Isso, de certo modo, me aborreceu. Quando pedimos ao público que sugerisse algum assunto para que atendêssemos de improviso, uma senhora disse: fale sobre a visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil. Penso até que ela queria que elogiasse esse fato, que para muita gente da elite é importante. Nós seguimos rota contrária, baseado no que vimos no jornal, e metemos a lenha em Bill Clinton e sua caravana. Oliveira finalizou mais ou menos assim: trouxe água mineral, talvez temendo pegar uma doença tropical. Eu peguei na deixa e disse: trouxe açúcar, trouxe sal, é tudo futilidade. Até papel higiênico trouxe sem necessidade, por não saber que sabugo tem a mesma utilidade. A minha grande surpresa foi o tanto que eles riram. Eu pensei que os cariocas não soubessem a utilidade do sabugo. Pito do Monteiro cantava num bar na cidade da Prata, na Paraíba, e começa uma estrofe com um sonho utópico de forma magistral, dizendo: ah, se a vida não passasse, ninguém envelhecesse, ao chegar aos 20 anos não subisse nem descesse. Veja como seria tudo realmente um sonho, né? Você viver dezenas de anos sem rugas, sem dores, sem velhice, só mesmo pinto para pintar um quadro desse. Vamos voltar ao começo da estrofe para você não esquecer? Quando ele diz: ah, se a vida não passasse, ninguém envelhecesse, ao chegar aos 20 anos, nem subisse, nem descesse. Naquele momento, um bêbado tombou por cima da viola dele e ele mudou totalmente o assunto, dizendo: e o que é que eu faço agora com o filho de uma égua desse? Já que estamos trabalhando com humor, não vamos esquecer que em São Paulo aconteceu um festival de repentistas e foi sorteado um assunto para uma dupla. O locutor anunciou e foi sorteado um assunto muito pesado. Agora para a dupla o assunto é a queda da bolsa. E eles, os cantadores, não entendiam nada de câmbio, de queda de bolsa, essa coisa por aí. E ficaram batendo na viola sem saber o que dizer. O locutor diz: vamos, poetas, que o tempo está passando.
Um deles partiu dizendo: ali na Praça da Sé fui tomar café com pão. Vinha uma mulher correndo, dizendo: pega o ladrão. Eu fui pegar o safado, a bolsa caiu no chão. Um médico candidato a prefeito numa cidade do interior do Ceará, lá o povo carente costuma pedir muito as coisas em época de eleições. Uma senhora consultou-se com esse médico candidato a prefeito na véspera do pleito. Ele meio atordoado, com tantos pedidos. Quando a mulher entregou o papel da consulta na farmácia, a pessoa que atendeu perguntou: quem foi que lhe passou essa consulta tão estranha? A mulher disse: foi o doutor fulano de tal, candidato a prefeito. O que é que tem escrito? O rapaz disse: tem aqui, tomar um comprimido depois das eleições, que devia ser depois das refeições, e um saco de cimento de 2 em 2 horas. No céu da minha terra natal e em outros lugares, as pessoas ao chegarem no açougue para saber se tem carne do mesmo dia, perguntam se tem carne verde. Uma pessoa chegou no açougue lá em Cedro e perguntou ao marchante: o senhor tem carne verde? Ele falou: tem não. Ela aí perguntou: onde eu posso encontrar? Ele respondeu: onde tiverem vendendo camaleão. Contam que os 3 irmãos Batista, Lorival, Dimas e Otacílio, cantavam um mourão a desafio. E Otacílio começa com uma rima muito difícil, dizendo: vou ver se vocês encontram rimas que rimem com cinza. Dimas diz: Lorival vai encontrar, para deixar de ser ranzinza. Quando pensavam que tinham tomado todos os becos, todos os caminhos, Lorival saiu-se com essa: na Serra de Santa Rosa tem uma velha fanhosa, chama camisa, é camisa. Temos um poeta em Vaza Alegre, conhecido por Raimundo Bidim, assim o povo lhe chama, assim ele é conhecido e querido por seus conterrâneos. Certa feita deram um jerimum ao poeta e ele não gostou muito do sabor e fez essa estrofe de 10 linhas 7 silábicas, dizendo: me deram um jerimum caboclo desses de ponta de rama, era mole como lama, tinha água como coco, criado em cima de um toco, um palmo acima da terra. Encarnado como guerra, tinha o gosto de cupim, foi o jerimum mais ruim que deu na aba da serra. Essa história é um pouco conhecida, mas eu vou contar em homenagem aos meus filhos que gostam muito de futebol. E foi um deles que me contou. 2 rapazes que gostavam muito de futebol fizeram um compromisso de quem morresse primeiro voltasse para avisar o outro se no céu tem futebol. Um morreu e o que ficou aguardando a mensagem do morto. Até que uma noite ele acorda com a alma dizendo: eu trago 2 notícias, uma boa e outra ruim. Aí ele disse: conte logo a boa. A alma falou: lá no céu tem futebol. Ele perguntou: e a outra notícia? Ele disse: você está convocado para o jogo do próximo domingo. Eu tenho uma estrofe como sendo do poeta Neco Martins, que era fazendeiro e cantador amador e fazendeiro no município de São Gonçalo, do Amaranto, no Ceará. Ele ia num caminhão de feira que de vez em quando dava o prego. Nesse mesmo caminhão ia um casal de cegos. Quando o caminhão parava, eles procuravam um boteco e ficavam tomando umas doses, enquanto consertavam o caminhão. O poeta Neco Martins, vendo essas cenas, disse o seguinte: já vi que vida mesquinha desse cego e dessa cega, só de bodega em bodega engolindo da branquinha. Diogo puxando a Aninha puxa Diogo, e para completar o jogo, nosso carro deu prega, a cega puxando o cego e o cego puxando fogo. Manuel Galdino Bandeira, um dos maiores cantadores que o mundo conheceu, inclusive foi o primeiro cantador que conheci, eu ainda bem criança, com 5 ou 6 anos de idade. Ele cantava na casa do meu avô, no sítio Malhada de Areia, no município de Cedro, no Ceará, em 1951 ou 1952. Se fazia acompanhar, além da viola, também por uma rabeca tocada por Alfredo Cardonha. Era dotado de tal forma como cantador que durante meio século cantou sempre sozinho e ninguém sentia falta de um parceiro, porque o seu talento sobrava. Foi assim como seu neto Pedro Bandeira, os cantadores mais carismáticos e aplaudidos do Nordeste. Cantava no alpendre da casa de um fazendeiro,
quando uma garotinha impulsiva ficou pulando para lá e para cá, talvez até tirando um pouco da atenção do poeta. Ele começa uma estrofe de 7 linhas, cujo estilo foi ele o maior divulgador das 7 linhas. Ele diz: o homem cumpre no mundo aquilo que Deus ordena. Nisso a garota que estava pulando tropeçou numa cela e caiu de leve. E ele emenda dizendo: só caiu por ser traquina, por isso eu não tenho pena. Castigo Deus não me mande. Ah, cai eu que sou grande, caia você que é pequena. O velho Pinto do Monteiro começa um morão dizendo: canta Pinto do Monteiro, repentista do povo. O outro poeta sem muita expressão diz: eu acho muito difícil um pinto sair do ovo. Pinto termina dizendo: eu quero lhe advertir. Difícil não é sair, difícil é entrar de novo. Em Iguatu, no Ceará, nos anos 40 e 50, houve um homem muito conhecido como valentão, chamava-se Belchior, cuja fama fazia medo à própria polícia. Um dia um sujeito ficou com um balde de gasolina na mão e todo cachorro que passava, ele pegava e colocava um pouco de gasolina na traseira do cachorro, que saía correndo e grunhindo com o ardor. Nesse instante vem passando o cachorro do Belchior, o famoso valentão. Ele, o gaiato, não fez nada. Então o gaiato não fazendo nada, o pessoal diz: fulano, por que você não botou nesse? Aí ele diz: esse aí é a óleo. Fazendo justiça, eu vou declamar uma estrofe muito conhecida, que se diz ser de fulano e de cicrano, quando na verdade é uma cestilha do poeta cantador Zé Bernardino, também do Pajeú, no Pernambuco. Ele mesmo me declamou dizendo: essa é de minha autoria. A cantoria ia madrugada adentro, pois nessa época se cantava a noite toda. O outro cantador terminou o verso e ele demorou a pegar na deixa. Foi quando o parceiro fez mais um e reclamou, porque ele estava dormindo. Ele imediatamente faz essa beleza de cestilha antológica: eu não estava dormindo, apenas dei um cochilo. Sonhei que estava pescando nas águas do rio Nilo, pegando cada traíra que a cabeça dava 1 quilo. Chico Bandeira cantava com Odilon Nunes de Sá. Nesse tempo, Chico muito jovem e Odilon com idade bem mais avançada. Chico termina dizendo: não sei como o povo escuta um homem da sua idade. Veja que preciosidade Odilon constrói. Admiro a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho ninguém vive, bom é ser velho e viver. No livro De Repente Cantoria, que fizemos de parceria com o poeta, jornalista e grande sonetista Vanderlei Pereira, tem essa história do poeta que estava cantando em Campina Grande, Paraíba, e elogiava um senhor que vendia bicicletas. Fez tudo e esse cidadão não colaborou com a cantoria. O cantador, não querendo ofender diretamente o cidadão, resolveu falar mal do produto que o mesmo vendia e disse o seguinte: bicicleta é o transporte mais ruim que já apareceu. Quando chega na descida, dá prazer ao dono seu. Quando chega na subida, desmancha o prazer que deu. O governo Zé Sarney usou umas determinadas práticas que não se conhecia no Brasil. Prendeu gado de fazendeiro, fez de tudo para o preço da carne não subir. Nessa época, um fiscal da Sunab, me parece, veio a Paraíba fazendo fiscalização, fazendo perguntas ao povo, etc., para saber se estavam cumprindo os preços estabelecidos pelo governo. Um desses fiscais encontrou-se com um sertanejo no sertão da Paraíba e pergunta: o senhor sabe informar quanto está custando 1 quilo de carne aqui na região? Ele disse: sei não. Eu botei carne na boca quando mamava. O doutor Ariano Suassuna, que eu considero um sábio e a maior referência cultural do Brasil,
Conta que um camponês da China estava sendo acusado de ter roubado uma ovelha de um fazendeiro. O advogado do camponês disse: a causa é muito difícil, porque o outro lado tem muito dinheiro. Eu já criei uma estratégia. Você vai se fazer de doido. A toda pergunta que o juiz fizer, você responde berrando. Assim, na hora da audiência, o juiz disse: senhor fulano de tal. E ele: bah, o senhor sabe que está sendo acusado do roubo de uma ovelha? E ele: bah, o senhor sabe do motivo dessa acusação? E ele: bah. O juiz gritou: tire esse louco da minha frente. Ao chegar lá fora, o advogado disse: agora pague as minhas custas. Ele fez: bah. Certa vez perguntaram a Pinto do Monteiro o que significa fazer improviso bem feito. Ele disse: é tirar de onde não tem e colocar onde não cabe. Quintino Cunha foi um grande advogado, poeta, sonetista e humorista de primeira qualidade. Estava em Juazeiro do Norte, na casa do padre Cícero, de quem era amigo, e testemunhava aquele movimento enorme e constante de pessoas chegando de toda parte do Brasil. Em valores de hoje, por exemplo, chegava um rico e doava ao padre R$200. Chegava um pobre e pedia uma esmola, e o padre dava 10, 20 reais. É claro que havia muito mais gente pedindo do que doando. O padre, sabendo das respostas inteligentes de Quintino Cunha, diz: está vendo, doutor Quintino, que aqui é entrando por um bolso e saindo pelo outro? Ele disse: interessante, padre, é que já sai trocado. Ao padre Cícero se pedia tudo: conselho, remédio, oração, e também se perguntava quase tudo. Um comerciante perguntou: meu padrinho, é pecado roubar no comércio? Ele respondeu: e confiar no comerciante. José Américo de Almeida, o popular Zé Américo, era popular de tal forma que eu conhecia um ditado em toda a Paraíba, em boa parte do Ceará, onde se dizia: aqui é por conta de Zé Américo. Isso pelo fato do mesmo ter sido ministro do governo Getúlio Vargas e na seca de 1932 ter ajudado os nordestinos sofridos e evitado que muitos morressem de fome. Foi governador da Paraíba, escritor de vários livros, sendo mais conhecido A Bagaceira, cujo tema é falando de seca e viagens de retirantes. Como a maioria das pessoas inteligentes, Zé Américo gostava de cantoria. Pinto do Monteiro e Lourival Batista estavam cantando em sua casa em João Pessoa, quando ele quis levantar-se da cadeira para cumprimentar uma pessoa que chegava. Tropeçou e só não caiu porque um seu filho segurou pelo braço. Segundos antes dessa cena, Pinto começa um verso dizendo: nasce o homem, vive e morre, sem saber para onde vai. Naquele momento, Zé Américo quase sofre a queda da cadeira, o filho segura pelo braço e Pinto segura o verso, dizendo: Zé Américo ia caindo, o filho agarrou o pai, pode cair da cadeira, mas da política não cai. Vejamos também a genialidade de Lourival Batista. No ano de 1932, Zé Américo sofreu um desastre aéreo na Bahia. O avião caiu quase à beira do mar. Nessa queda morreu Lima Campos. Inclusive há um açude no Ceará com o seu nome, cuja homenagem foi feita por sugestão de Zé Américo. Veja que lembrança do Lourival Batista, que pega na deixa do verso de Pinto e diz: a miséria não atrai essa figura altaneira. A queda do avião dizem que foi a primeira. Ele não morreu daquela, quanto mais de uma cadeira. Se estou me alongando um pouco na conversa, não me tenham como prolixo. Acho uma necessidade de passar um pouco dessas informações históricas por sentir que o hábito de ler está ficando raro e o conhecimento ficando escasso. A minha fome pelo saber é insaciável. Eu espero que algumas pessoas sofram também desse mal que me faz bem. Aproveito esse espaço final para alguns anúncios. Quem quiser adquirir, nós temos livro de poesia, a apostila Curso Prático e Teórico de Cordel e Cantoria,
muito útil para quem quer conhecer os segredos da métrica, das rimas e a poesia no seu todo, é um conteúdo importante. Temos também CDs e DVDs de cantoria com os repentistas mais famosos do Brasil. Qualquer encomenda nós atendemos pelos correios. Também ministramos aulas e oficinas de cordel e cantoria. Ministramos palestras abordando os mesmos temas. Inclusive já fizemos palestras em vários colégios, na Biblioteca Pública de Fortaleza, na Universidade de Coimbra, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Caicó, e em muitos outros. O nosso e-mail, anote por favor, é geraldoamancio.pereira@yahoo.com.br. E os nossos telefones, 85, que é Fortaleza, 3491-7399, ou ainda 9948-7978. Que Deus abençoe a todos.